Receber dividendos é bom demais, mas muitas pessoas ficam perdidas aí na hora de reinvestir esse dinheiro pingado. Quais são as oportunidades do momento para eu comprar? Será que eu invisto em ações, fundos imobiliários? No mês de agosto eu recebi R$ 1.795. Eu fiz uma tabela aqui para a gente entender de onde tem vindo esses dividendos. E quero aproveitar para explicar algumas coisas para você que talvez você não saiba. Ações de maior impacto que nós temos aqui é o Banco do Brasil, pagando R$ 543. E depois a Caixa Seguridade pagando R$ 104. Fundo imobiliário tem destaque para o VISC11 pagando R$ 111 e a renda fixa americana pagando R$ 118. E esse valor da renda fixa americana já tem descontado o imposto direto da fonte, o imposto americano, tá? Então esse valor aqui é líquido. Falando em imposto, se você reparar bem, vai ver que tem outros ativos aqui que têm valores diferentes de bruto e valores líquidos. Mas como que isso acontece se os dividendos não têm incidência do imposto de renda? Se vocês repararem bem, tem dois tipos de distribuição aqui, que são os dividendos e o JSCP. Quando se trata de dividendos, não tem diferença de um valor para o outro aqui na tabela. Mas, quando se trata do SJCP, tem uma diferença sim, tem uma cobrança de imposto de renda. E a gente vai entender por quê. Porque o dividendos é a forma mais conhecida que a empresa tem para distribuir os lucros. E a gente, como acionista, recebe uma parte desse lucro direto na nossa conta. Já o JCP tem uma diferença muito importante. Ele é tratado como se fosse um juros que a empresa paga aos seus acionistas. Para a gente investidor, o dinheiro desses juros cai direto na nossa conta, já descontado os 15% do imposto de renda. Para a empresa, pagar o JCP é muito vantajoso, porque elas conseguem abater esse valor do imposto que elas vão pagar para o governo. Eles declaram esses juros como uma despesa da empresa e não como lucro. Isso é algo peculiar da nossa bolsa de valores, tá? Não é comum em outros países, não. Mas, logicamente, que isso tem limites, porque senão ninguém ia querer pagar dividendos. Existe um teto que a empresa pode pagar de JCP, que normalmente está atrelada à taxa de juros de longo prazo, aplicada sobre o patrimônio líquido da empresa. Mas isso você não precisa entender profundamente, tá? Vamos ao que é mais importante pra gente aqui. Além disso, a maioria das empresas aqui no Brasil possui no seu estatuto social da companhia qual valor ela se compromete de pagar de dividendos mínimos obrigatórios. E caso a empresa não tenha definido esse valor no estatuto, não for algo previsto já, haverá um valor mínimo aí de 25%. É por isso que muita gente fala por aí que as empresas devem pagar no mínimo 25% do seu lucro em dividendos. E essa porcentagem de distribuição do lucro para os acionistas é o que a gente chama de payout. Na minha carteira de ações, as empresas que mais pagam payout são a BB Seguridade, com 95,6%, Petrobras, 96,39% e Caixa Seguridade, 81,38%. E tem outra forma também da empresa remunerar os acionistas, que é distribuindo bonificações. O acionista vai receber novas ações da companhia, sem precisar pagar por isso. E logo, a sua participação no capital da empresa aumenta. Seria equivalente a você usar o dinheiro dos seus dividendos para comprar novas ações da mesma empresa. Só que você não tem esse poder de escolha, eles já vão comprar para você. Beleza, agora você entendeu vários conceitos, coisas importantes. Agora eu vou definir aonde eu vou aportar esses dividendos que eu recebi no mês de agosto. Eu quero fazer o efeito bola de neve, eu quero usar os meus dividendos como uma catapulta para aumentar o meu patrimônio. Vamos ver as possibilidades, né? Renda fixa? Por que não? Posso pegar dividendos da renda variável e investir na renda fixa? É uma possibilidade, a taxa Selic ainda tá alta, tem bons títulos, bons investimentos aqui na renda fixa, mas não é o meu caso, porque eu já tenho uma porcentagem muito grande investida em renda fixa. Se fosse o caso de eu estar faltando dinheiro na minha reserva de emergência, ou se eu tivesse muito exposta na renda variável, sim, seria uma opção. Eu gosto muito de seguradoras. Eu acho um mercado incrível e a gente tá em oportunidade aqui com algumas delas. A BB Seguridade, ela caiu bastante nos últimos meses. A Caixa Seguridade também caiu, mas já recuperou um pouco. A Vale também tá descontada. A última vez que o PVP dela foi tão baixo assim, igual agora, foi em 2016. É uma possibilidade, mas é uma empresa que tá muito relacionada com ciclos também. É uma possibilidade, tá? Agora falando de fundos imobiliários, o BTGLG é um fundo de tijolo do setor logístico, industrial, galpão. Não está descontado, mas é um fundo que eu gosto e o PVP dele tá abaixo de 1 e ele entrega aí o dividendos acima de 9%. Então, com o BTGLG aqui custando R$ 100,10 a cota dele, BB Seguridade 32,12 e a Vale 55,82, daria para investir aí os rendimentos que eu tive no mês de agosto em 5 cotas do BTGLG, 30 ações da BB Seguridade e 5 ações da Vale, totalizando aí R$ 1.743, vai sobrar R$ 52. Essa sobra aí a gente deixa acumular para reinvestir no próximo mês, nos próximos dividendos do próximo mês. Agora no final do vídeo eu vou ler alguns comentários e responder algumas perguntas de vocês, tá? O Café Dividendos Oficial falou: Olá Sabrina, excelente conteúdo. Eu gosto bastante de investir em fundos imobiliários, gosto muito dos fundamentos deles e também de receber dividendos todos os meses. Não sou
sou fã do segmento de lajes corporativas nesse momento e não tenho na minha carteira. Então, lajes corporativas realmente é mais delicado e a gente tem visto aí que várias delas estão passando por momentos com vacância muito alta, porque realmente depois da pandemia deu uma mudada no setor, né, de escritório, as pessoas estão optando mais em trabalhar, estão vendo que a produtividade está igual trabalhar em casa, melhor, né, enxugar a empresa, diminuir os custos e o pessoal tá indo trabalhar home office. Então, lajes corporativas realmente é complicado. Mas pode ser que no futuro isso venha a mudar, né? Pode ser que exista aí um movimento contrário, as pessoas comecem a ir trabalhar mais fora, eu não sei. Talvez esteja uma oportunidade ou talvez seja um movimento que não tem mais volta. A gente viu aí, né, um bancão demitindo não sei quantas pessoas e a justificativa que saiu na mídia foi a questão do trabalho remoto, né? Então, é algo a se pensar. Você mencionou que investe como CNPJ. Você pode falar sobre isso? Então, assim, não tem muito o que falar. Eu tenho CNPJ, eu tenho uma empresa e quando eu recebo a minha renda, a minha receita, uma parte do dinheiro eu invisto por lá, a maioria em renda fixa, uma parte deles eu deixo em liquidez imediata, caso eu precise na empresa fazer um investimento, eu consigo resgatar de lá. Não tem muito segredo. Agora, uma pergunta que sempre aparece aqui que tá relacionada com o canal que eu vendi e os canais que eu tenho atualmente. O Maurício perguntou: gosto dos seus vídeos, são bem sinceros. Através de grandes lições, ficamos curiosos com os exemplos pessoais propriamente ditos. Como vendeu aquele canal? Está com vários canais contando com esse para testar a audiência? E se realmente é o que mais tem afinidade, correto? Qual a sua fonte de renda ativa atualmente? Então, o que acontece? Eu vendi um canal, já contei isso aqui pra vocês, só que por motivos contratuais eu não posso dar muitos detalhes do canal, como que foi que eu vendi, realmente porque eu assinei um contrato de venda em relação aos meus canais atuais, né? Eu tenho 4 canais atualmente, um é esse aqui, só que ele ainda foi recentemente monetizado, então não dá pra considerar que a minha receita, a minha renda vem desse canal. Os outros 3 canais, um é de futebol gringo, os outros 2 também são gringos, mas é do nicho de lifestyle, e esses outros 2 eu não atuo diretamente, tá? Eu tenho sociedade, então eles estão tocando o canal, eu só recebo a renda passiva. Eu já atuei muito nesse canal, mas eu passei pro meu sócio essa direção. Eu também tenho um TikTok que eu tenho uma renda por lá também. E é isso. Acho que deu pra responder aqui, tirar algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo. Tchauzinho!